Bom, esse vídeo então é a continuação, ou aula 2 de análise fatorial, usando o SPSS. Para quem não viu aí o primeiro vídeo, eu vou rapidamente refazer a análise. Você entra aqui em redução de dimensão, fator. Eu tenho aí essas 20 e tantas variáveis e eu quero identificar se existem fatores subjacentes a elas, de modo a reduzir, né, esse rol de variáveis a um número menor de dimensões. Eu estou pedindo aqui os coeficientes de correlação entre as variáveis, a matriz da anti-imagem dos resíduos da correlação, e os testes de esfericidade de Bartlett e o KMO, que são testes de adequabilidade, né, das minhas variáveis, se elas são boas ou não para serem incluídas na análise fatorial. Eu estou pedindo entre os vários métodos de extração ou a máxima verossimilhança, e usando como critério para ele extrair os fatores, os que tiverem eigenvalue superiores a 1. Existem também diversos métodos de rotações ortogonais, oblíquas. Eu estou usando o Equamax. Depois, quem quiser pode dar uma olhada aí no manual do SPSS online. Você tem aí um pouco a descrição de cada um desses métodos de extração, de cada um desses métodos de rotação. Não vou me deter nisso nesse momento. Continuando, não estou salvando ainda nenhum score, poderia salvar para análise posterior. E como opções, eu estou pedindo para ele ordenar a carga fatorial, né, por ordem de grandeza e substituir, aliás, não mostrar, né, ele calcula, mas ele só não mostra na matriz para não poluir visualmente aquelas correlações abaixo de 0,40. Então vamos pedir para ele rodar essa análise fatorial. A primeira é a matriz de correlações. Como eu disse, a gente já pode ver na própria matriz de correlação algumas variáveis que não se correlacionam muito com as outras, né? Por exemplo, se aumentar as restrições para consumo de álcool. A gente está analisando aqui propostas para a segurança pública. Você vê que a correlação dela é bem baixa, né? Então, muito provavelmente não é uma variável interessante para você incluir na análise. Diferente das outras, você vê aí correlações aí maiores. Você pode analisar uma a uma essa matriz de correlação, ou você pode ver também indicadores globais, né? Quer dizer, esse Kaiser-Meyer-Olkin já te diz, ele é acima de 0,8, então ele é um bom parâmetro, já te diz que as tuas variáveis são razoavelmente adequadas para análise. A mesma coisa diz o teste de esfericidade de Bartlett, que é significativo, ou seja, não é uma matriz identidade, as tuas variáveis variam, né? Isso é importante. A matriz de anti-imagem tem a de covariância e a de correlação, né? Nas duas, o importante é você ver a diagonal, né? A diagonal, quanto maior ela for, mais importante, mais relevante é a variável, e fora da diagonal, os resíduos devem ser baixos, né? Então mostra que razoavelmente se encaixa, né, nesse modelo as nossas variáveis. Essa é a de covariância, essa aqui é a correlação, né? Então, a gente estava vendo, né, que ele aumentar as restrições para consumo de álcool. Olha como a correlação da diagonal dela é baixa, né? As outras estão em 0,88, 0,87, 0,83, né? Ela é só 0,42, novamente confirmando que não é uma variável muito boa aí para a gente submeter. E se a gente excluir, depois a gente vai fazer isso, a gente excluir essas variáveis aí pouco significantes, a gente aumenta aí os nossos índices de adequabilidade e torna mais inteligível, né, os fatores subjacentes aí na análise fatorial. Uma outra forma de você analisar se a variável é adequada ou não é através das comunalidades, né? A inicial e depois
de já extraídos os fatores, você vê como realmente ela despenca, né, essa variável, então é pouco relevante, né, nós vamos retirá-la no segundo momento. O que tiver aí abaixo de ponto 3, eu tiraria, ah, tornando aí menos complexa a análise. Por exemplo, a Patrulha Maria da Penha para visitação, você também não é uma variável muito importante do ponto de vista, né, dos construtos, né, que a gente está querendo verificar a existência e entender o que eles significam, né? Fora essas duas, as outras têm cargas aí elevadas. A gente tinha visto aqui, eu pedi um método de extração de máxima verossimilhança, ele acha aí 6 fatores, é uma análise exploratória, com um eigenvalue acima de 1. O primeiro fator aí explica, aqui é o fator não rotado e depois rotado. O primeiro fator explica 11% da variação, o segundo 9%. Aqui a gente tem a cumulativo, né? Esses 6 fatores explicam sozinhos 51% da variação dos nossos dados. Uma outra forma de selecionar seria através do gráfico de Scarpa, né? Aqui através do eigenvalue superior a 1. Mas você vê que esses outros fatores, né, depois do terceiro, né, já cai bastante em relevância. O gráfico de Scarpa mostra também mais ou menos isso, né? Você tem aí ah, ah, os fatores, os iniciais são mais importantes, depois caem monotonicamente, né? Eles vão agregando pouco à explicação. Bom, como é que é essa matriz? O que tem por trás desses fatores, né? A brincadeira, acho que aqui, é você conseguir dar nomes, né? E bons nomes aos seus fatores, né? E interpretar o que eles querem dizer. Então, repressão a pichadores, excludente de licitude, restrição à realização de bailes funks, internação compulsória de usuários, prisões imediatamente após a segunda instância. Me parece, né, que isso daqui são todas propostas de caráter mais repressivo, né? Quer dizer, ampliar o prazo de internação ao adolescente, propostas mais punitivas estão carregadas aí nesse primeiro fator. A gente poderia chamar esse fator de mais repressão, leis mais duras, alguma coisa nesse sentido, né? Redução da maioridade penal e tal. Esse segundo fator, você vê, ele não carregou muito forte em nada. Vamos ver aqui até embaixo. Não é nada muito inteligível. O terceiro fator, olha, atividades de lazer estruturadas, incentivo à criação de conselhos de comunidade, abertura de escolas nos finais de semana, a adoção de poupança jovem. Quer dizer, todas essas variáveis têm a ver com a dimensão prevenção, né? Quer dizer, dá para ver então que esse terceiro fator ele carrega os centros de prevenção, mineiros, é isso. Uso de penas alternativas, né? Ele parece carregar bastante nessas variáveis ligadas aí à prevenção. O quarto fator, ele carrega um pouco. Vamos ver. Aumento de pena máxima de prisão para 40 anos, ampliar o prazo de internação e uso de RDD, né? Quer dizer, de alguma maneira está ligado ao fator criminal, à internação, né? Quer dizer, ele carrega também no primeiro fator e carrega nesse quarto. Esses aqui são os fatores não rotados, então eles podem se tornar mais inteligíveis depois da rotação. Mas já vê que dá para entender, né, um pouco como as nossas variáveis se distribuem. E tem outros fatores aí que parece que contribuem pouco, né, quase não tem carga fatorial neles. Depois, no segundo momento, né, a gente pode pedir para eliminá-los. Essa já é a matriz rotada, né? Então ela fica um pouquinho mais clara, né? Esse nosso primeiro fator, atividades de lazer estruturada, incentivo à criação de conselhos, você vê aquelas variáveis ligadas então à prevenção, estão aqui agora nesse primeiro fator rotado, né? Poupança jovem, programas de mentoria,
a abertura de escola no final de semana. Tal. O segundo fator ficou ligado à repressão a pichadores, a guardadores de veículos, repressão ao comércio legal ambulante, restrição de bailes funk. Olha só, ele achou um segundo fator que parece carregar nesses fatores de contravenção, de tolerância zero, de desordem, né? Enquanto o terceiro fator carrega alto em uso do RDD, quer dizer, sistema prisional, as APACs também é sistema prisional, construção de presídios, criminalização de uso do celular em presídios, que são as variáveis ligadas ao sistema prisional. A gente tem agora um quarto fator que reúne redução de maioridade penal, aumento da pena máxima de prisão para 40 anos, ampliação do prazo de internação, que é aquele fator ligado a leis mais duras, à criminalização, ao aumento de penas. Você tem agora um quinto fator, que é ampliar a hipótese de excludente de ilicitude para policiais, flexibilização do Estatuto do Desarmamento, prisão depois da segunda instância. Quer dizer, me parece que tem, curiosamente, né, são demandas ligadas aí ao governo federal, né, quer dizer, a ampliação das armas, a excludente de ilicitude para policiais, enfim. Não tem o segredo, a arte da coisa, né, é você tentar identificar qual é o fator subjacente, né? Outras pessoas poderiam definir esses fatores de outra maneira. Eu estou fazendo uma análise rápida, né, do que me parece. E finalmente esse sexto e último fator fala do programa de prevenção mineiro e da Patrulha Maria da Penha, né, que também é um programa preventivo. Não vejo muito aí a ligação entre as coisas, é certo que são medidas preventivas. Bom, agora essa foi uma boa extração. Vamos ver, uma outra maneira de a gente ver isso é a matriz de correlação entre os fatores, né? Essa é outra coisa que a gente precisa checar. Porque a gente tem que lidar com o problema de multicolinearidade. A gente viu aí que alguns fatores são parecidos, né? Uns falando de prevenção, outros falando de repressão. E aqui o que ele mostra, por exemplo, olha só a correlação entre o fator 1 e o fator 3, né? É de 0,78. O que é alta, né? Que provavelmente eles medem coisas parecidas, né? Mesma coisa entre o fator 1 e o fator 5, né? Então, eu reveria aí tanto o número de fatores quanto as variáveis que compõem cada fator, né? Fazendo isso muito rapidamente, vamos lá pedir para analisar novamente os dados. Eu vou tirar aquela questão relativa ao álcool. Me parece que a questão Maria da Penha também, não estou achando ela aqui. Aqui, Patrulha Maria da Penha também não era muito discriminante, a gente pode tirar, né? O método de extração eu vou colocar o mesmo, só que ao invés de deixar ele automaticamente selecionar os fatores usando como critério eigenvalor maior que 1, eu vou selecionar 4 fatores diferentes no máximo, né? E vou pedir agora a análise, vou manter aí a mesma rotação e os outros valores. Vamos rodar de novo e ver se melhora, né? Então, rapidamente, isso aqui é a matriz de correlação. Você vê que a medida de Kaiser-Meyer-Olin ela sobe um pouquinho, de 8,1 para 8,3. Né? A matriz de anti-imagem, você vê que a diagonal, todas elas são significativas, né? E os valores fora da diagonal são baixos, né? Mostra que nossas variáveis são adequadas. A extração, vamos ver aqui se tem alguma coisa. Essa aqui talvez poderia ser tirada, é quase 0,4, né? Mas não tem nada aí muito baixo, quer dizer, as variáveis são boas, né? Dessa vez a gente pediu 4 fatores. Você vê que a gente tem um
fator aí principal que explica a maior parte da variação nos dados e outros fatores. A gente melhorou um pouco